Oi, gente, eu sou Cláudia Lolita Freitas, fundadora da Claque Contabilidade. E qual é a boa de hoje? Se você ficar ligadinho aqui com a gente até o final desse vídeo, você vai aprender o que é, ok? Vamos lá? Hoje eu vou te mostrar como entender para você regularizar sua empresa, ok? Bom, gente, uma empresa sem movimento ou inativa não está isenta de cumprir obrigações e por isso fica até o final desse vídeo, hein? Olá, hein? Porque eu vou te mostrar como regularizar uma empresa e não cair mais em armadilhas. A regularização, gente, de uma empresa não é apenas no processo de abertura, aquele que através do qual se obtém os registros e cadastros necessários de acordo com o porte de atividade, né, que você escolheu. Muito menos o fato dela simplesmente não possuir um CNPJ ativo. Essas etapas são apenas para que ela possa estar formalizada e pronta para iniciar suas operações perante o fisco. Porém, como regularizar uma empresa é outra questão muito mais ampla, ok? Gente, com suas atividades iniciadas, a empresa passa a ter tarefas a serem executadas. É necessário, por exemplo, manter em dia seus registros contábeis, pagamento de impostos, entrega de obrigações acessórias, entre outras ações, ok? Mas, e quando esses compromissos não são honrados, sabe o que isso pode gerar para sua empresa? Sabe? Pois é, você pode estar se perguntando, mas se eu apenas mantenho a minha empresa aberta, sem realizar nenhuma movimentação financeira, isso também vale para mim? Gente, ou você pensa assim, ou quais débitos isso pode gerar? Ou como regularizar uma empresa que está inativa, sem movimento ou operando normalmente? As respostas para todas essas perguntas que eu fiz para você, né, e tantos esclarecimentos de outras possíveis dúvidas, você encontra nesse vídeo, sabia? E eu vou te falar, hein? Fica até o final. Bom, gente, primeiro eu quero falar para você sobre o que é uma empresa inativa e o que era uma empresa sem movimento e traçar um paralelo da diferença dessas duas. Atualmente, não é difícil que os contadores escutem de seus clientes, principalmente no caso deles estarem voltados a operar com suas empresas ou até mesmo pensando em encerrá-las definitivamente, né, que durante o período anterior, a responsabilidade que você vinha assumindo, teve problemas, essa empresa esteve inativa ou, como dizem por aí, sem movimento, tá? E não existiu qualquer informação contábil desse tempo. Gente, porém, para começo de conversa, é necessário você entender principalmente, né, que o termo inativa ou sem movimento só é possível definir quando, né, qual é a situação que a empresa se encontra. Tem algum problema escondido por trás dela e, por consequência, quais providências você deve tomar em relação a isso. Vou dizer para você o que é uma empresa inativa, ok? A Receita Federal do Brasil define como uma empresa inativa aquela que não realiza nenhum tipo de atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira. O que quer dizer isso? Né? Para tal característica, a pessoa jurídica no ano calendário, naquele ano, né, de janeiro a dezembro, não pode ter realizado nenhuma movimentação financeira envolvendo pagamento de fornecedores, recebimento de duplicata, aplicações no mercado financeiro, né, venda de bens, não ter dito que não teve faturamento nenhum do mês, ok? Porque, escuta, gente, às vezes vocês pensam que estão fazendo operações, mas essas operações vocês estão fazendo sem tirar nota, mas estão fazendo debitando no cartão, isso tudo a Receita sabe, ok? A única hipótese em que pode ocorrer que a mesma continue na situação de inativa é o pagamento de multas e os tributos relativos aos anos anteriores. Agora, o que é empresa sem movimento? Já essa empresa, ela dentro do ano calendário, né, de janeiro a dezembro, pode ter tido algumas movimentações alguns meses e outros meses não. É comum que os empresários confundam uma empresa sem movimento com o fato de não ter faturado naquele determinado mês. Porém, é válido, gente, ressaltar que essa associação que vocês fazem não é mais correta, ok?
Se nesse mesmo mês sem faturamento ocorrem movimentações pertinentes ao ano calendário, como pagamento de impostos, fornecedores, recebimento de duplicata, né, que você tem alguma conta jurídica que esteja gerando aquela tarifa, as despesas bancárias e aplicações financeiras automáticas, esses eventos caracterizam movimentações financeiras para a empresa, para o fisco, ok? Isso demonstra que naquele determinado mês a empresa apenas não oferiu receitas, ou seja, você nem prestou serviço e nem vendeu nada, como também operou outras atividades financeiras. Ou seja, você não vendeu, nem comprou, nem prestou serviço, mas você teve a movimentação financeira. Agora que você já conhece cada definição e sabe os motivos que a tornaram distintas, então, gente, é hora de você definir qual situação está a sua empresa. Depois disso, a gente continua te ajudando sobre cada uma e estabelece com os demais assuntos contábeis, ok? Nada melhor, gente, que para começar, né, para falar de registros contábeis para você e a elaboração das demonstrações financeiras. O que é um registro contábil? A primeira coisa que eu devo esclarecer para você é sobre a obrigatoriedade dos registros contábeis. No Código Civil Brasileiro, gente, no capítulo 4, no artigo 1179, diz lá que o empresário, né, e toda a sociedade empresária, ela é obrigada a ter um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, tá? Com base numa escrituração contínua dos seus livros e correspondente com a documentação específica e fazer balanço patrimonial e o resultado econômico, ok? Gente, em resumo, os registros contábeis devem ocorrer para que os relatórios contábeis levantados anualmente possam refletir a situação financeira que a empresa se encontra, através da escrituração contábil de eventuais, de eventos econômicos ocorridos, expondo ao sócio os saldos que compõem os direitos das obrigações da entidade. Mas você conhece as obrigações acessórias da sua empresa? Sabe se elas estão em dia, né? E o que fazer? Gente, as obrigações acessórias são estabelecidas pela Receita Federal do Brasil. Elas existem para que as pessoas jurídicas possam informar dados tributários, previdenciários, trabalhistas e contábeis. Existem várias obrigações acessórias, não só pela Receita da União, tá? Também pelos estados e municípios. Dependendo do regime tributário que a sua empresa está enquadrada, mais obrigações acessórias, né, elas têm que fazer. Ele ainda pode variar de acordo com as situações e a penalidade, né, com a legislação específica e com aquela determinada obrigação acessória. Todos os conceitos que eu estou falando para vocês aqui influenciam para o entendimento de como regularizar sua empresa. Isso também nos âmbitos fiscais, previdenciários e contábeis. Então, gente, antes da gente tratar disso, vamos fazer um resumo do que eu falei para vocês até aqui, porque eu acho que eu falei tanta coisa, isso pode estar meio, né, de muitas informações. Vamos lá. Um dos principais motivos pelos que são gerados débitos, né, sejam eles junto à Receita Federal, estadual ou do município que a pessoa jurídica está registrada, é o fato dos empresários confundirem os termos inativa e empresa sem movimento. Muitos entendem, né, que esses perfis não existe qualquer informação a ser entregue aos órgãos competentes. Além disso, tem muito erro comum nisso aí. Os empresários, eles buscam auxílio profissional apenas para a apuração dos impostos. Se você está sem movimento ou está com uma empresa inativa, você acha que não tem que fazer nada para a Receita, nem estadual, nem da federal, nem do município. E não é assim, porque você tem deveres. Eu vou te citar só 2 exemplos clássicos de obrigação acessória e de registro contábil, né? Você tem, por exemplo, a GFIP, que você tem que entregar sempre, e você tem, por exemplo, se você é um Simples Nacional, tem que entregar o PGDAS, dizendo que você não teve movimento. Resumindo, gente, o primeiro passo para iniciar a regularização da sua empresa é sempre buscar a ajuda de um profissional contábil, de uma empresa contábil para te auxiliar, tá? Por quê? Porque eles vão levantar essas informações pertinentes aos débitos e às pendências relacionadas às suas obrigações acessórias desde a abertura da empresa. Eles também vão verificar
né? Se no período anterior houve as escriturações contábeis, o que foi feito no passado. É importante ainda apurar em quais regimes tributários a empresa esteve enquadrada desde a data do seu CNPJ. Porque muitas vezes, né, quem faz o enquadramento desse regime tributário é a Receita Federal. Muitas vezes a Receita te desenquadra e você não está nem sabendo. E você passa a ter outras obrigações acessórias, ok? Assim, gente, sabe por quê? Porque será possível saber quais eram os seus deveres e obrigações durante os anos ou os meses, né, que você manteve sem contabilidade. Em seguida, você precisa ser organizado e ter um plano de ação para regularizar essas pendências existentes, conhecendo quais são as declarações que você deixou, né, de entregar e também você precisa precisar uma segunda ação para serem corrigidas, as quais já podem ser normalizadas sem demora. Agora, você também vai ter que se organizar para pagar as multas, que não são pequenas. A parte contábil da empresa será organizada a partir de um reprocesso contábil, referente à escrituração do contábil da movimentação financeira ocorrida nesse período anterior que ficou sem contabilidade, a partir das informações existentes no controle interno da empresa. Como vimos, gente, muitas obrigações acessórias são elaboradas a partir das informações contábeis. Essa ação é muito importante no processo de regularização. Do lado fiscal, obrigações acessórias, elas são compostas pelos impostos devidos, tendo como base, o faturamento da empresa, consequentemente pelas notas fiscais emitidas, que poderão ser regularizadas de imediato a partir da consulta de informações junto ao ambiente disponível pela prefeitura, por exemplo, ou pelo Estado, que geralmente é o mesmo utilizado para a emissão de notas fiscais. Provavelmente, gente, ao realizar o levantamento das questões fiscais da sua empresa, além do levantamento das penalidades pela não entrega das obrigações acessórias, pode ser possível também se deparar com impostos em aberto. A boa notícia é que muitas vezes eles podem ter seus pagamentos parcelados, ok? Exceções a esses parcelamentos acontecem se a empresa, naquele determinado ano calendário, adquiriu outro parcelamento federal. Por quê, gente? Porque isso é importante que a empresa possua um planejamento financeiro, para que quando decida regularizar suas pendências tributárias, possa ter um conhecimento de suas finanças e saber como irá sanar essas questões. Gente, enfim, nós vimos que regularizar uma empresa vai muito além apenas de fazer os pagamentos dos impostos em atraso. O mesmo da regularização das obrigações acessórias pertinente à parte fiscal, por exemplo. Esse processo inclui outras áreas como contábil, como departamento pessoal. Tá vendo? É muita coisa que você tem que ficar ligado. Então você percebe o quanto é desvantajoso estar com a sua empresa sem o auxílio de um profissional contábil. E com isso você pode ocasionar irregularidades perante ao fisco. Então, gente, é muito importante que você tenha esse assunto de regularização de empresa, que o contador, ele não serve só para você, para quando você tem movimento. Serve também quando você não está sem movimento. E ele vai fazer um plano de ação para você, para que você possa se regularizar e dar continuidade nas suas operações, ok? Para tudo tem jeito, é só você querer. Tá bom, gente? Eu deixo você aqui com um grande abraço. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau.